Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade na lição 9, que será ministrada no dia 1º de junho de 2025 e tem como título O Caminho, a Verdade e a Vida. O texto áureo diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. A verdade prática, a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Me chamou a atenção aqui nesse texto, quando Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Considerei com os irmãos na lição passada, do tópico 1º, que esse ele é importante, que a gente muitas vezes ouve alguém falar, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas é importante adicionar esse e aí, porque ele é um aditivo, você está dizendo que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Esse ele tem uma função interessante na frase. E também aqui, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse senão, no nosso idioma, é o senão junto, não é? Esse senão é o a não ser, é uma exclusividade. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus, a não ser por Jesus. Porque nós temos o senão separado também, né? Se não der certo, esse senão é separado. Agora, esse senão aqui é o senão junto. Você pode substituir por a não ser, traz a ideia de exclusividade. Interessante analisar essas particularidades, do versículo. Objetivos da lição, o tópico 2 tem como objetivo discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas, bem como as certezas e convicções na caminhada cristã. Vamos falar de certezas e incertezas no tópico 2. Ainda antes de entrar no tópico 2, nós também comentamos na lição passada sobre o discurso de despedida. E eu te confesso que eu não fiquei muito satisfeito com a precisão da informação. Então eu busquei aqui e pesquisei também na Bíblia. O discurso de despedida, ele vai de João capítulo 13, versículo 31, porque no versículo 30, Judas pega o bocado, que Jesus dá para ele e ele sai. E a partir do versículo 31, Jesus começa a falar com os discípulos na ausência de Judas. E vai até o capítulo 16. O capítulo 16. Então, o discurso de despedida está na descrição do vídeo, é de João capítulo 13, versículo 31, até João 16. O capítulo 17, João 17, é a oração sacerdotal de Cristo. Quando ele acabou a oração, já começa o João 18:1, Jesus saindo para o jardim com os discípulos. Então é só para a gente fixar essa informação, porque é importante a gente saber isso. O discurso de despedida é de João capítulo 13, versículo 31, até João 16. João 17 é a oração sacerdotal de Cristo. E depois, a partir de João 18, versículo 1, Jesus sai para o jardim de Getsêmani, junto com os discípulos. Essa referência está na descrição do vídeo, se você quiser consultar depois com calma. Item 2. Dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. 2.1. A dúvida de Tomé. No versículo 5, encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? Nesse evangelho, Tomé
é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar as suas dúvidas. Este episódio ilustra que durante a nossa caminhada com Cristo, não é incomum que surjam dúvidas. Contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida", João 14,6, também nós podemos ouvir estas palavras. 2.2 As incertezas de Pedro e Filipe. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Filipe ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Eles também enfrentaram incertezas. Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que nos sentiremos semelhantes a Tomé, Pedro e Filipe. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo. No momento de dúvida, que está falando, né, sobre dúvidas, sobre incertezas que podem abalar a fé cristã. E claro que, em primeiro lugar, devemos buscar a Deus, a direção de Deus. Mas é importante também, no âmbito humano, no relacionamento ali humano, a gente buscar uma orientação pastoral, a gente buscar um conselho com um pastor, um conselho com uma pessoa mais experiente. E assim é importante a gente também buscar esse apoio. Paulo disse, né, que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Eu gosto de falar que esse suportar não é tolerar, não. No sentido de tolerar, não. Pode até ser também. Mas esse suportar é no sentido de ser suporte. É no sentido de ser apoio do irmão. Então, em algum momento, a gente pode precisar de apoio. Em outro momento, a gente vai ser apoio. O conselho que o apóstolo Paulo nos dá o conselho de suportai-vos uns aos outros em amor. Sejamos suporte, sejamos apoio em amor. Amém? Então, essa é que é a questão. As incertezas vêm, a dúvida vem, o desânimo vem, a crise vem. Buscar a Deus em primeiro lugar, porque é dele que vem a resposta para nossas vidas. E também a gente deve também, dentro da direção de Deus, buscar uma orientação pastoral, uma pessoa mais experiente. E quanto mais jovem você for, é sábio você buscar conselhos com pessoas mais velhas, com pessoas experientes. Às vezes a pessoa ela tem menos idade, não é nem tão velha assim, mas ela tem experiência. É o que aconteceu com Roboão. Roboão buscou conselho com os anciãos, com os mais velhos, porque ele cobrava, o pai dele, né, Salomão, cobrava imposto muito alto e o povo pediu para aliviar o imposto. E o Roboão assumiu o reinado, né? Salomão tinha falecido. E Roboão buscou conselho junto aos anciãos. E os anciãos falaram assim: é boa essa palavra, alivia para o povo, dá um refresco para o povo. E depois Roboão buscou conselho com os jovens, com os seus coleguinhas. E os coleguinhas falaram: que é isso? Você tem que pesar é mais. E Roboão seguiu o conselho dos jovens, em vez de seguir o conselho daqueles mais velhos que tinham experiência, que tinham dado um bom conselho para ele. Qual foi o resultado? O resultado é que houve uma revolta, né? O reino unificado de Saul reinou 40 anos. Davi reinou 40 anos. Salomão reinou 40 anos.
somando aí 120 anos, né? Em torno de 120 anos, houve o reino unificado. As 12 tribos de Israel estavam ali, e foi mais ali no reinado de Davi mesmo que os reinos, que ficou o reino unificado, consolidado. E aí depois o que aconteceu? Houve a revolta das 10 tribos, então teve a divisão do reino, teve o reino do norte, com 10 tribos, capital em Samaria, e o reino do sul, Judá e Benjamim, com capital em Jerusalém. Judá e Benjamim era chamado de Judá e de capital em Jerusalém. E o reino do norte era chamado de Israel ou de Efraim, e tinha a sua capital em Samaria. Então, esse é um exemplo, né, de alguém que seguiu o conselho de jovens em vez de seguir conselhos de pessoas mais experientes. E ele buscou conselho. Os anciãos falaram com ele, alivia para o povo. E os jovens, coleguinha de Roboão, falaram para ele, você tem que pesar mais a mão. E ele gostou da ideia de pesar mais a mão. Então houve essa divisão. E aí aconteceu a divisão do reino unificado, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte com 10 tribos, capital Samaria. Era chamado de Israel e de Efraim. E o reino do sul, Judá e Benjamim, chamado de Judá também. Esse reino do sul tinha capital em Jerusalém. Roboão fez o que não devia fazer, né? Devia ouvir aquelas pessoas mais sábias, mais velhas, mais experientes. Sempre na direção de Deus, amém, irmãos? Mas buscar o bom conselho, isso é importante. Item 2.3, o engano de Judas Iscariotes. Em João 13 é revelado que nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. Essa pessoa era Judas Iscariotes, seu discípulo. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos e por isso não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Assim sendo, traiu-o e vendeu-o por 30 moedas de prata. Lamentavelmente, Judas não reconhecia Jesus como o Salvador e Redentor da humanidade pecadora. A sua visão do Messias restringia-se às questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana. Portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. Havia uma expectativa de que o Messias viria como um libertador, como um grande revolucionário, como um grande líder que pegaria em armas. Mas não foi isso que aconteceu, amém? Jesus não veio com essa missão. Sinopse 2. As dúvidas, as incertezas e o engano podem nos desafiar durante a nossa caminhada com Cristo. Auxílio bibliológico. A verdade. Este tópico revela que as dúvidas, as incertezas e até os enganos podem pôr à prova a nossa fé ao longo da nossa caminhada cristã. A nossa trajetória com Cristo traz enormes desafios que tentam abalar a fé. Assim sendo, como solução, é essencial compreendermos que Jesus é a verdade, não apenas parte da verdade, mas toda a verdade. Assim como a palavra ou verbo é viva, tudo em Cristo e na sua mensagem é verdadeiro, e a sua verdade é absoluta, isto é, total, definitiva, incondicional, imutável, conclusiva e universal, isto é, verdadeira para todas as pessoas, em todas as situações, de todos os tempos. O fato de a verdade suprema ser revelada através de Cristo é uma ênfase-chave no Evangelho de João. Graças a Deus. Assim, irmãos, nós terminamos o tópico 2 da lição.
Compartilhe com irmãos e amigos, com aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus e com todos os irmãos que estão estudando esta revista. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.